Olá, querida irmã, querido irmão, sejam muito bem-vindos a essa segunda parte da nossa escola missionária virtual, onde nós estamos falando sobre o novo missal, sobre as mudanças que foram acontecendo nesses últimos 20 anos de tradução e que foram publicadas na terceira edição típica do Missal Romano, que, como nós vimos na primeira aula, começou a ter vigência no advento do ano passado. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você. Vamos iniciar, vamos falar um pouquinho da terceira parte. Iniciemos rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Vamos fazer uma breve recapitulação do que nós conversamos na primeira aula. Nós estamos falando sobre a nova edição típica, como eu já disse, e na primeira aula nós conversamos sobre as duas primeiras partes dessa nova edição. A primeira parte é a própria do tempo, que nós vimos que é o ciclo cristológico, onde o Cristo é o centro, onde a vigília pascal, o tríduo pascal é o coração, de onde emana toda a ação litúrgica no decorrer do ano litúrgico. E nós celebramos esse coração, essa centralidade da fé, o tríduo pascal, há cerca de 2 semanas, do dia que nós estamos gravando hoje. Há 2 semanas nós celebrávamos a vigília pascal. Então estamos sentindo ainda o cheirinho, o frescor da ressurreição, do sepulcro vazio. Daí nós vimos também a segunda parte, que é a própria do ordinário, onde nós nos detivemos, com um tempo mais longo. Vimos as diferenças, vimos os ajustes discursivos, especialmente, que a nova tradução traz para a oração eucarística, e tomamos como exemplo a oração eucarística número 1, certo? E agora ficou faltando para a gente o próprio dos santos. Nós encerramos a outra aula falando que conversaríamos nessa segunda aula sobre isso. Então, a terceira parte da nossa terceira edição típica do Missal Romano, que já está em vigência, que nós já estamos utilizando e que ainda estamos nos acostumando, ela se reserva ao próprio dos santos. Nessa terceira parte, nós também chamamos de ciclo cristológico. Cristológico não, eclesiológico, olha só. Eu estou numa semana, gente, que eu estou desorientadíssimo, vocês me perdoem. Vamos voltar. Finge que nada aconteceu, tá bom? Essa terceira parte é a parte própria dos santos, então nós também chamamos de ciclo eclesiológico. Por quê? Se o ciclo cristológico é aquele que o Cristo é o centro, nós temos o ordinário, que ocupa a maior parte do nosso missal romano. A terceira parte própria dos santos é o eclesiológico, que fala da eclésia, que fala da igreja, do povo reunido em nome de Cristo. Então, junto com o Cristo, que é o centro da nossa fé, nós temos Maria, temos os mártires e temos todos os outros santos. E o que temos de diferente nessa terceira parte? Nós temos alguns formulários comuns, nós temos as missas rituais, que são ligadas à celebração de um sacramento específico ou sacramental, como ordenações ou dedicações de templo. Então, se houver a dedicação de uma igreja, por exemplo, ou um novo altar, uma nova mesa da palavra, nós temos nessa terceira parte do missal romano os formulários para essas missas rituais específicas. Também temos missas e orações para diversas circunstâncias, que são ligadas às necessidades da igreja, também ao cotidiano, o que acontece nessas diversas circunstâncias, nessas missas para essas diversas circunstâncias. Está um tempo seco, por exemplo. Nós temos um formulário para pedir chuva. Nós temos tempos de calamidade, uma região que sofra com alguma calamidade, alguma catástrofe natural. Tem um formulário para esta circunstância. Quando estamos em tempos de guerra, nós também podemos recorrer
a esses formulários para diversas circunstâncias, para pedirmos o fim da guerra e pedimos a paz no mundo, ou a paz no lugar onde nós estamos, que esteja em guerra, por exemplo. Mas são as diversas circunstâncias da comunidade, as necessidades da igreja e as necessidades do cotidiano, porque foi o que nós conversamos na primeira parte. Como nós rezamos é como nós cremos, e como nós rezamos deve desembocar em como nós vivemos. Então a liturgia ilumina a vida, e a vida ela é trazida a todo instante na liturgia. Conversamos sobre ritualismo na primeira aula. Vocês se lembram que o ritualismo é exatamente nós esvaziarmos a vida do rito. Quando nós fazemos o rito pelo rito, né? Quando o copo está bem posicionado na credência, mas ele não comunica nada. Quando é esvaziado de vida. Então, liturgia e vida se conversam e uma ilumina a outra o tempo todo. E a igreja reconhece isso, e é nessa terceira parte que nós temos esses formulários para a vida para a vida da comunidade, para o cotidiano da sociedade, certo? Nós também temos as missas votivas, que são alguns formulários especiais para diversas celebrações. Por exemplo, toda a primeira sexta do mês, nas nossas comunidades, que tem um apostolado da oração muito atuante, nós temos a missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Nós podemos recorrer a essa terceira parte do missal, que temos um formulário de uma missa votiva para o Sagrado Coração de Jesus, certo? Esse mês de abril, por exemplo, que é o mês que nós estamos gravando essa escola, nós não tivemos as missas votivas ao Sagrado Coração utilizando os formulários dessa missa. Por quê? Porque nós estamos no tempo pascal e de forma alguma nós nós substituímos o tempo forte pela missa votiva. Então nós inserimos a devoção no tempo forte. Então nós celebramos a primeira sexta, recordamos o Sagrado Coração, os membros do apostolado se reúnem, aqueles que também são devotos de Santa Margarida Maria e que levam em consideração, né, que se inspiram nas promessas que o Sagrado Coração fez a ela, celebrou. No entanto, nós celebramos o tempo pascal. E dentro dessa celebração, né, privilegiando o tempo pascal, cantando canções pascais, lendo leituras pascais, tendo formulários pascais, orações, prefácio pascal, né, tudo pascal, nós inserimos essa devoção, tá bom? Então, um exemplo de missa votiva, mas outros exemplos também. Nós podemos celebrar aos sábados a memória da Virgem Maria. Muitas comunidades têm celebrações aos sábados, né? Ou seja a missa ou seja a celebração da palavra, nós fazemos memória da Virgem Maria. No missal nós temos formulários para essa missa votiva aos sábados. Às quintas-feiras, por exemplo, as comunidades podem celebrar uma missa votiva ao Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou também ao seu preciosíssimo sangue às sextas-feiras. Então, são missas devocionais que no cotidiano da comunidade, lembrando que essa terceira parte é um ciclo eclesiológico, é a vida da comunidade, são devoções que podem ser cultivadas dentro da comunidade eclesial, dentro da comunidade paroquial. Tudo bem? Nós também temos nessa terceira parte as missas dos fiéis defuntos. Finados, nós temos, se eu não me engano, 4 ou 5 liturgias diferentes, e que cada missa celebrada em cada horário deve corresponder a uma liturgia dessa. Então, todos os formulários para a missa dos fiéis defuntos está nessa terceira parte. Como, por exemplo, relacionando com a questão da morte, a celebração da morte, né, a celebração da Páscoa, da ressurreição, podemos também chamar assim, nós temos as missas rituais que eu falei lá no começo, também as missas de corpo presente e as missas de Ezequias, certo? Também está nessa terceira parte. E temos, no final de todas essas missas, de todos esses formulários que nós vimos, um apêndice com partituras para a missa cantada, por exemplo. Né? E além disso, no decorrer do missal, se você já teve contato com ele, você vai ver que, por exemplo, chegamos na liturgia da palavra,
nós temos algumas pequenas partituras para que aquele presidente que canta, né? Não é todo sacerdote que canta, mas tem aqueles que gostam, e aqueles que gostam e que sabem ler partitura também, né? Porque abro um parênteses e faço uma crítica que não adianta ter a partitura lisa, a pessoa não sabe ler. Então era melhor ter colocado tudo na apêndice, mas quem sou eu para questionar isso, né? É só um parênteses, fechamos. Então tem durante o decorrer, nas páginas do missal, você vai ver trechos. Só que lá no final nós temos um apêndice com outras partituras para uma missa completamente cantada. Tudo bem? O que nós temos também nessa terceira parte? Né, o que vai mudar da segunda edição típica para essa terceira edição. Nós temos a ampliação do calendário universal, como por exemplo, os santos irmãos Marta, Maria e Lázaro. No dia 29 de julho era o dia de Santa Marta. O que o Papa Francisco fez? Nesse dia 29, ao invés de celebrarmos apenas Santa Marta, ele ampliou e ele colocou os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Então, no dia 29 de julho tem esse acréscimo dos santos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Nós temos também, por exemplo, Santa Baquita. Nós estávamos vendo um pouquinho antes de começarmos a gravar. Nós temos Santa Baquita, que foi incluída no calendário universal. Nós temos São Paulo VI, nós temos São João XXIII, São João Paulo II, Santa Catarina de Alexandria. Nós temos também a atualização de algumas liturgias, como, por exemplo, a Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, né? Ou Nossa Senhora do Carmo. Ela era uma memória e nós atualizamos nessa terceira edição e se tornou uma festa. O Papa Francisco instituiu a festa de Nossa Senhora do Carmo. Também Santa Maria Madalena. Era uma memória de Santa Maria Madalena. O Papa Francisco elevou a festa, então se tornou festa de Santa Maria Madalena no dia 22 de julho. Então tivemos essa ampliação do calendário universal e a inclusão desses nomes e dessas alterações das categorias de celebração nessa terceira parte do nosso missal romano. O Brasil também ganhou, né, algumas novas menções. Então nós ganhamos 10 novas menções aos santos. E tivemos também, né, porque nessa terceira parte nós temos as datas, então a cada dia o santo, um pequeno comentário inicial e orações próprias para esses santos, para fazermos essas memórias. No Brasil nós tivemos o acréscimo de 10 novas menções, como eu já disse. Por exemplo, nós tivemos São José de Anchieta, nós celebramos dia 9 de junho. Nós temos Santa Dulce dos Pobres, dia 13 de agosto. Nós temos São Pedro Alcântara, dia 19 de outubro, Frei Galvão, dia 25 de outubro. Então, nós tivemos alguns acréscimos, como, por exemplo, Santa Dulce, mas nós ganhamos mais menções aos santos brasileiros, como eu já citei, por exemplo, né, Santo Antônio de Santana Galvão. Nós também tivemos, além de tudo isso, algumas questões... ver que eu falei das elevações, então era só isso que estava faltando mesmo. São essas elevações, essas alterações, mas nós conseguimos perceber que nessas alterações nós temos uma questão que é o costume de cada comunidade. Né? Nossa maior dificuldade, ela vai ser o processo de adaptação. Eu percebo que as comunidades já estão se acostumando, por exemplo, com o que nós falamos na primeira aula sobre a mudança da proposta, né, a proposição que o presidente faz para a aclamação ao memorial. Que dependendo da proposição, nós temos uma resposta diferente. Né? Nós temos uma aclamação ao memorial que é feita. Então, nós vemos que a comunidade já está se acostumando. Mas, nessas duas aulas... A primeira aula foi mais longa porque nós falamos das duas partes em uma aula só. Essa terceira aula ela é relativamente mais curta, porque a terceira parte ela também é muito objetiva, não tem muito o que nós acrescentarmos, mas nós percebemos que nessas duas aulas, e qualquer artigo que a gente leia, qualquer arquivo que nós disponibilizemos, nós percebemos que não conseguimos abordar completamente, nós não esgotamos esses novos elementos que compõem
a terceira edição típica do Missal Romano, certo? E a clareza do que essa nova edição traz, da proposta dessa nova tradução, ela virá conforme nós vamos celebrando. Ela virá na vida da comunidade, que é o que nós estamos conversando agora, né? As comunidades elas já estão percebendo as nuances e já estão se acostumando com a diferença discursiva das traduções, como por exemplo a finalização por todos os séculos dos séculos, né? O resgate do et in secula seculorum do latim. As comunidades já estão se acostumando e não respondem mais o amém em cima do padre. O padre está falando ainda, a comunidade já está respondendo amém. Por quê? Porque já está se acostumando com esses novos ajustes. Uma observação que nós precisamos trazer e que nós não podemos, de forma alguma, perder a vigilância, né? Não podemos dormir, né, diante disso. É exatamente o fato de que nós nos acostumarmos com o que o novo Missal Romano traz de proposta não significa nós celebrarmos de maneira mecânica e inconsciente a Sagrada Liturgia, né? Que foi o que nós conversamos e puxamos falando sobre o ritualismo. Eu reforço, né? A vida, ela ilumina e ela inspira a Sagrada Liturgia, e a Sagrada Liturgia dá sustento à vida e também ilumina o nosso cotidiano, o nosso viver. Né? Nós nos acostumarmos a essas adequações não significa que nós vamos celebrar de maneira mecânica. Então precisamos estar atentos e vigilantes para que nós não caiamos nessa automatização, nessa mecanização da Sagrada Liturgia. Tudo bem? Nós vamos nos acostumando, nós vamos nos adaptando. Tudo que nós colocamos, como eu já falei, não esgota, né? Nós conversamos muito na outra aula sobre essas mudanças. Nessa aula é algo muito objetivo, como eu já disse, mas nós não conseguimos esgotar tudo. E não vamos esgotar, porque nós vamos encontrando sentido, né? A celebração eucarística, nós falamos que é um memorial, então ela é uma memória viva, ela é uma atualização. E assim como a Sagrada Escritura, que cada vez que a gente lê, nós vamos percebendo, vai saltando aos olhos detalhes que muito provavelmente nós não tenhamos dado conta numa primeira leitura, é a mesma coisa na vivência da Sagrada Liturgia e dessa nova edição do Missal Romano. Vão saltando aos olhos detalhes e vamos descobrindo e redescobrindo esses detalhes e percebendo a ação do Espírito e a beleza da nossa fé. Tá bom? Eu desejo que nós não percamos esse olhar atento, que nós não percamos o peito aberto, que nós não percamos a consciência do que nós estamos fazendo, que nós não percamos a alma tranquila, porque também às vezes pode acontecer da gente se desesperar, né? Falar, ai meu Deus do céu, eu respondi errado. Ai, eu cortei, ai, o padre não terminou, eu cortei. Ai, Senhor do céu, eu, por exemplo, que canto, às vezes acontece de responder antes do padre terminar, ou como o ato penitencial, ou a primeira fórmula do confesso, por exemplo, trouxe uma linha a mais. Ai, daí eu canto uma que não tem essa linha, ai meu Deus do céu, esqueci disso. A alma deve estar tranquila, por quê? Porque nós estamos num processo de adaptação. Não significa que nós vamos nos acomodar, não vamos estudar, não vamos observar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a alma ela tem que estar tranquila, por quê? Porque nós vamos tropeçar, porque todo processo de adaptação ele vai estar sujeito a erros. Então nós vamos errar, mas nós vamos acertar e vai chegar uma hora que a gente vai acertar mais e errar menos, até a gente não errar mais. Tá bom? Então que nós tenhamos a alma tranquila, o peito aberto, a consciência sempre, que nós não automatizemos o que nós celebramos, que nós não nos tornemos mecânicos no celebrar, que não sejamos ritualistas, mas que a vida esteja mergulhada no rito e o rito clareie a nossa caminhada nessa vida. E quando a gente perceber, nós já estaremos muito familiarizados e cada vez mais encantados e apaixonados pelo Cristo ressuscitado que nós celebramos a cada domingo, tá bom? Lembrando disso, nós celebramos a vida
e a vida que foi dada através da cruz. O sepulcro está vazio. É muito providencial nós gravarmos essa segunda aula no tempo pascal para nós lembrarmos isso. A liturgia é o sepulcro vazio. Passamos pelo Calvário, mas é o sepulcro vazio que nos reúne a cada domingo, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. E eu gostaria de terminar, já que estamos no tempo pascal, terminar com uma oração pascal que tem no livrinho do YouCat, que é Orações para Jovens, e pedindo que o Senhor ressuscitado nos ressuscite também. Tu, ressuscitado, desceste até a morte e até todos os que a morte enterrou. Desce também até mim, até tudo que em mim estiver morto, e a tudo que espera pela tua vida e pela tua luz. Tu ressuscitaste verdadeiramente do túmulo e trazes os mortos para a vida, a escuridão para a luz e os pecadores para a reconciliação do Pai. Ressuscita-me também a mim dos meus túmulos e traz o que em mim está morto para a vida, as minhas imperfeições para o olhar de amor e a minha culpa para os braços abertos do Pai. Amém. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de dizer tchau, gostaria de agradecer mais uma vez ao Secretariado de Itapetininga pelo convite, a você que nos acompanhou na primeira aula, você que está aqui nessa segunda também, seja sempre muito bem-vindo. É uma alegria estar com você. Gostaria de agradecer na pessoa do Gui, do Guilherme, a nossa equipe de comunicação do secretariado, mas também gostaria de agradecer à Central de Rádio aqui de Tatuí por mais uma vez ceder esse espaço maravilhoso. E como eu falei na primeira aula, nós percebemos que o reino acontece apesar dos recursos, mas quando nós temos os recursos certos, a evangelização ganha muito mais qualidade. Nós percebemos isso aqui, né? Então, Gui, agradeça a Alessandra, ao João e a toda a equipe da Central de Rádio. Até uma próxima, se Deus quiser.